Mas agora, enquanto a garantia, no caso em que ela seja exigida, né, e a gente está falando aqui de seguro-garantia, que é a modalidade que atrai a incidência desse artigo 96, parágrafo 3º. Enquanto ela não for apresentada e aprovada, o contrato não pode ser assinado e os serviços não podem ser executados, né? E dando sequência aqui ao nosso Novembro Azul, hoje no Boletim Diário temos uma estreia. Ele que é analista judiciário do TRT, da 17ª Região, especialista em Direito Administrativo, com mais de 7 anos de experiência em licitações e contratos. Seja muito bem-vindo, pela primeira vez aqui no Boletim Diário, o doutor Matheus Barbosa. Olá, Ricardo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É isso aí, um prazer recebê-lo aqui, viu, Matheus? E até porque o seu tema aí também é super interessante, né? Então eu já quero transformá-lo aí numa pergunta, que é quais são, né, os impactos do artigo 96, que trata aí das garantias no planejamento das contratações. Por favor, doutor, o espaço é todo seu. Obrigado. A nova lei de licitações, ela trouxe alguns dispositivos a respeito de garantias contratuais, muito parecidos com o que prevê a Lei 8666, de 93, só que, na minha opinião, a diferença gritante que vai impactar no planejamento é o que diz o parágrafo 3º do artigo 96. Na Lei 8666, a gente não tinha uma disposição nesse sentido, e na 14133, o parágrafo 3º do artigo 96, ele traz uma fixação de prazo mínimo de 1 mês, contado da homologação da licitação e antes da data de assinatura do contrato, para a prestação da garantia, quando o contratado optar pela modalidade seguro-garantia. Ricardo, a gente tinha, né, já na Lei 8666, as modalidades de garantia, como calção em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia, a fiança bancária. Isso se repete na Lei 14.133, mas agora a gente tem essa disposição, ela expressa a respeito do prazo mínimo que o contratado vai ter para apresentar o seguro-garantia. E só após, né, a apresentação e a validação desse seguro é que ele vai ser convocado para assinar o contrato. Isso é uma mudança muito importante, principalmente no planejamento da contratação. É isso aí, doutor. E uma das funções aqui deste quadro é justamente isso daí, né? São vários especialistas, cada um trazendo aí a sua leitura. Mas, doutor, eu quero aproveitar também a sua presença aqui no boletim para que você possa deixar aí, por exemplo, nós estamos falando aqui do planejamento da contratação, né? Então, qual a dica que você deixa aí pensando no gestor público e, se possível, a dica que você poderia dar também para o licitante, né? Dado aí a gente está falando de garantias, qual a dica na sua visão, tanto para o gestor como para o licitante? Por favor, doutor. Sim, para o licitante, considerar pelo menos esse 1 mês a mais, né, de prazo mínimo, no seu planejamento da contratação. Então, por exemplo, a gente vai começar a todo vapor a Lei 8666, a Lei 14.133, a partir de abril do ano que vem. Então, a gente vai ter as nossas os primeiros testes de licitações, né, pregão na nova lei, concorrência eletrônica, provavelmente a partir do fim desse ano ou janeiro do ano que vem. Então, a gente não sabe se aquele tempo que a gente gasta usualmente para planejar uma licitação, se ele vai ser suficiente. Na verdade, na Lei 8666, a gente já tem uma série de imprevistos, né? A gente às vezes começa 4, 5 meses antes e a gente está sujeito a recurso, impugnação, republicação do edital. Muitas vezes, a data em que o início do serviço tem que ocorrer, né, ela é desrespeitada, isso gera a assinatura de um contrato emergencial, enfim. A gente tem uma série de problemas, né, em planejamento da contratação, e agora a gente tem que considerar esse novo fator, enquanto gestor público, que é de 1 mês a mais. Porque, primeiramente, né, cabe ao contratado optar pela modalidade da garantia. Então, quando eu planejo a minha contratação, e se a gente olhar lá no artigo 18 da nova lei de licitações,
tem uma disposição lá que fala a respeito, né, no próprio planejamento, a gente tem que pensar em qual garantia vai ser exigida. Então, tudo bem, no planejamento eu vou pensar se eu vou exigir garantia contratual ou não, quantos por cento. Agora, a opção pela modalidade, ela fica a critério do contratado, do licitante vencedor. Quando a gente está planejando a licitação, a gente não tem essa informação ainda. Então, a gente não sabe se ele vai usufruir desse prazo de 1 mês. E é um direito dele que está expresso na nova lei. E, na minha opinião, não há muita margem para se interpretar em outro sentido, porque ele fala: edital fixará prazo mínimo de 1 mês, contado da homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato. Eu, particularmente, não vejo muito espaço para ter outro tipo de interpretação, no sentido de que a garantia pode ser exigida após a assinatura do contrato. E, então, a partir do momento que o licitante vencedor for convocado para apresentar essa garantia, ele vai apresentar a modalidade que ele escolher. Na época do planejamento, eu não tenho essa informação. Portanto, eu, enquanto gestor público, devo considerar esse prazo mínimo aí de 1 mês no meu planejamento. Então, se a minha licitação vai exigir uma garantia contratual e pode ser que o licitante vencedor escolha o seguro-garantia, o que é muito comum, talvez, em vez de começar a planejar a minha licitação com 4 meses antes, vou começar com 5 meses antes. Talvez com 6. Se for dedicação exclusiva de mão de obra, com 7, 8 meses. Esse é o maior impacto que eu vejo para o gestor público. Agora, para o licitante, né, o primeiro ponto seria ele ter a ciência de que ele tem esse direito, né, de usufruir desse prazo antes da assinatura do contrato. Então, por exemplo, né, se a administração convocá-lo para apresentar a garantia em 1 semana, em 5 dias, porque esse contrato precisa ser assinado o mais rápido possível para não haver solução de continuidade, né? A gente está naquele período em que a licitação acabou e eu preciso assinar um novo contrato para começar a executar, e a administração, naquele afã de convocar o licitante e resolver o mais rápido possível, ela deu um prazo menor do que 1 mês. Então, a primeira coisa que o licitante tem que saber é que ele tem direito a um prazo mínimo de 1 mês, né? Se já saiu um edital prevendo prazo inferior a esse mínimo de 1 mês, já é motivo de impugnação. E se não foi esse o caso, mas na hora da convocação a administração resolver de forma unilateral reduzir esse prazo, o licitante tem que saber que ele tem o direito de usufruir de um prazo, né, que está estabelecido no edital e que é de no mínimo 1 mês. Primeiro é ter o conhecimento desse direito dele. O licitante também pode, né, dependendo de suas condições, trabalhar junto com a administração para reduzir esse prazo, né? Acho também que é do interesse do licitante assinar o contrato, né, o mais rápido possível, mas com condições factíveis de, né, fazer a mobilização para conseguir começar o serviço da melhor forma. Agora, eu acho que para o licitante o primeiro ponto é ele saber que ele tem um prazo muito maior agora, que ele não vai precisar daquela correria para obter uma garantia, igual muitas vezes acontece na Lei 8666. Doutor, excelente. Eu amo este quadro aqui, porque justamente assim é o conjunto, né? A captura de cada especialista dentro da sua a especialidade, que é o caso aí, o doutor está colocando muito bem. Eu já quero fazer aqui um convite, você que está acompanhando aqui o nosso quadro, ficou com dúvida ainda, ou de repente está participando de uma licitação, está fora dos prazos aí que o professor comentou. Eu não sei que momento que você está assistindo este vídeo. Na gravação aqui, estamos falando aqui de novembro de 2022. Pode ser que você já está assistindo aí e a lei já está a todo vapor aí, né? Já após 1º de abril. Então não deixe de entrar em contato, está aparecendo aqui embaixo o Instagram do professor. Foi assim que nós chegamos aí até o doutor Matheus Barbosa. Faça o mesmo, entre em contato, agende uma reunião. E realmente, doutor, eu vejo que isso cada vez mais está crescendo e esses pequenos detalhes, no caso de garantia, né? Esses pequenos detalhes, como você bem colocou, muitas vezes é o prazo que o licitante está precisando ali. E você muito bem colocou também a atenção do gestor público aí com relação a este prazo aí, para que o edital não sofra ali questionamentos, possíveis impugnações, não é isso, doutor? Com certeza, Ricardo. Então, assim, tanto o gestor público quanto o licitante, eles precisam se atentar a esses prazos, né?
Eu só queria comentar que na Lei 8666, eu falei que a gente não tem, né, nenhuma disposição análoga a essa, mas na Instrução Normativa número 5 de 2017, se a gente olhar lá o artigo 68, o que a gente extrai lá, a conclusão, é de que a garantia ela vai ser exigida em determinado prazo após a assinatura do contrato. Então, com a nova lei de licitações, a gente vê que essa dinâmica ela se inverteu, né? A Advocacia Geral da União ela tem aqueles modelos de edital, de termo de referência. Se você buscar, independentemente do objeto, que lá no site da AGU tem vários modelos, mas a regra a previsão da garantia era assim: o contratado, né, apresentará a garantia num prazo de tantos dias, por exemplo, 10 dias úteis, a contar da assinatura do contrato, podendo esse prazo ser prorrogado por igual período. Só que agora, com essa disposição expressa do artigo 96, parágrafo 3º da nova lei, essa dinâmica ela se inverteu, como eu falei, e, na verdade, a convocação ela vai ocorrer de forma prévia à assinatura do contrato. Então, assim, esse tipo de disposição, creio eu, que ela não vai constar do contrato, não faria sentido, já que na assinatura a garantia já estaria prestada e aprovada, né, pela administração, o que não significa dizer que o contrato, com base na nova lei, não preveja nada a respeito de garantia, né? Se a gente olhar lá no artigo 92, das cláusulas dos contratos administrativos, a gente vai ver disposições acerca da garantia. Então, provavelmente vai ter alguma disposição falando que a garantia precisa estar vigente durante, né, a vigência do contrato, que havendo prorrogação do contrato, renovação do contrato, a garantia precisa ser renovada, que havendo reajuste, repactuação, acréscimo, a garantia precisa ser reforçada para manter a proporção do percentual exigido, né, comumente os 5%. Agora, a questão mais importante que eu vejo é essa: a gente não vai ter mais aquela dinâmica de poder assinar o contrato e só a partir daí contar o prazo para a apresentação da garantia. O que hoje é feito é isso, geralmente, né? A gente assina um contrato, tem um prazo, geralmente o licitante já começa a executar o serviço e ele ainda está no prazo de apresentação da garantia. Esse prazo, geralmente, ele é passível de prorrogação, como dispõe o contrato, né? Mediante solicitação do próprio licitante. Mas agora, enquanto a garantia, no caso em que ela seja exigida, né, e a gente está falando aqui de seguro-garantia, que é a modalidade que atrai a incidência desse artigo 96, parágrafo 3º. Enquanto ela não for apresentada e aprovada, o contrato não pode ser assinado e os serviços não podem ser executados, né? A gente não imagina como regra a execução começar antes da assinatura do contrato. Então, essa é a maior alteração que eu vejo na dinâmica de um planejamento, já que isso tem que retroagir lá na fase de planejamento, né? Isso tem que ser pensado lá. Então, essa é a maior mudança que eu vejo. O que eu acho que pode acontecer também, Ricardo, é que a administração, tomando ciência dessa possibilidade, ela venha dispensar a garantia contratual em determinados objetos, né? Então, a gente já sabe que pronta entrega, geralmente ela é dispensada, em alguns casos, também de valores menores, né, de contratos com valor menor, ela pode ser dispensada. Então, assim, pode ser que a administração faça um juízo melhor a respeito disso e veja, olha, esse risco aqui de atrasar, né, a assinatura do contrato, ele é maior do que o risco que eu vou ter na minha contratação em decorrência da não exigência de uma garantia contratual. Ou para esse objeto, né, historicamente, a administração verificou que não há necessidade, a garantia ela nunca foi acionada. Então, a administração pode vir a dispensar, né, para alguns objetos. Se ela vier a dispensar para tudo, aí ela já vai incidir em outros riscos, né? Então, você tem contratos de valores maiores, contratos que envolvem dedicação exclusiva de mão de obra, que eu não imagino que o mais correto seja você dispensar essa garantia. Então, nesses casos específicos, aí que o planejamento vai ter uma importância maior ainda nesse aspecto da garantia, porque esse prazo ele vai ter que ser computado, né? Então, talvez lá na elaboração do plano para o ano seguinte, ao pensar quando eu elaboro o plano, eu vou dizer uma data estimada, né, da ocorrência da licitação. A isso eu preciso fazer o cômputo de alguns prazos. Então,
na elaboração desse plano anual de contratações, essa questão da garantia para determinado objeto, ela já vai ter uma influência ali, porque ali, então, com base na exigência de garantia, na possibilidade de vir a ocorrer esse prazo de 1 mês, eu preciso, então, ajustar os meus prazos no calendário de contratações. É isso aí, doutor. Doutor começou aqui entregando um pouquinho de conteúdo e passou a nossa entrevista. Ele deu uma verdadeira aula e já quero agradecer aí todo o conteúdo que você compartilhou. Tenho certeza de que enriqueceu muito aqui o nosso quadro e para você que acompanha aqui o nosso boletim diário, o Novembro Azul está só começando. Tem várias feras vindo por aí, assim como o doutor Matheus. Doutor, eu quero agradecer em nome de toda a família Forset o seu tempo, a sua disposição em trazer e entregar este conteúdo aqui para nós. E com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, Ricardo, agradeço o pessoal da Forset também pelo convite. Estou sempre à disposição. Um abraço. Até a próxima.